tem que ser feito antes do plantio da soja, para não ocorrer fitotoxicidade, né? Então, tem um período residual aí do produto e o produtor tem que fazer essa aplicação do triclopir antes, né, do plantio para que não ocorra perdas na produtividade da cultura. Então, esse período residual aí do triclopir, né, de acordo com a bula, ele é de 20 dias. Então, somente após isso que é recomendado, após esses 20 dias que é recomendado ser feita a semeadura, né? Então, os herbicidas auxínicos, né, os mimetizadores de auxina, como é o caso do triclopir, eles são utilizados justamente por eles terem esse período residual, por eles terem essa persistência no solo, né? O que após a aplicação, eles vão minimizar, né, a emergência de novas plantas e controlar aquelas que já estão, que já emergiram, que estão sobre o solo. Então, a soja, ela é uma fonte de nutrientes poderosa, né? E uma das principais fontes de proteína aqui no mundo, né? E, no caso, tem países que usam a soja como substituto da proteína de carne, da carne. Mas ela também serve para fazer ração, né? Fornece óleo, até mesmo o biodiesel, né? Que é bastante utilizado, onde mistura o óleo de soja com o diesel, né? Onde traz uma maior rentabilidade para o produtor e também uma diminuição no preço do diesel. Só que, claro, tem outras utilidades da soja, né, que podem ser cogitadas, utilizar. Então, a área, né, e a produção de soja nos últimos anos aí vem crescendo. E parece que o preço acompanha esse crescimento da área, né, onde até mesmo o consumo tem crescido, né, tanto que na safra 2021 teve um crescimento de 2,5% na área plantada, se comparar com a safra anterior, né, atingindo aí 37,9 milhões de hectares. E para a próxima safra, a tendência é que cresça mais ainda, né? Então, a gente falando um pouco da rentabilidade da soja, aí, que no ano de 2020 foi um cenário bem promissor para o produtor rural, né? Onde a rentabilidade cresceu cerca de 8,4%, já descontando a inflação, né? E daí a gente comparar no ano aí de 2017, onde a rentabilidade chegou a ficar negativa, né? Negativo 10,24%. E o cenário atual e adiante é que seja mais promissor ainda, mais animador para o produtor rural, né? Se a gente comparar o preço da saca que foi comercializada em 2018, chegando a 83, que já era um preço bom, e daí em 2020 chegando a 143, e agora, né, nesse período agora, de 2021, aí que chegou a R$ 165, né? O produtor fica muito feliz, porque a rentabilidade é bem mais alta, né, do que o esperado. Então, o manejo das plantas daninhas, né, que antecede a semeadura da cultura da soja, é um ponto que os produtores têm mais observado, né? Hoje, o herbicida glifosato, que é o herbicida mais utilizado, né? Sobre a buva, ele já não tem um controle efetivo, né? Então, no caso, onde é aplicado o glifosato, o controle da buva não acontece, né? Não tem ação nenhuma sobre a buva. Então, fez com que o produtor tivesse que procurar novas ferramentas, novas alternativas para fazer o controle efetivo da buva. E no caso, dessas novas ferramentas é o 2,4-D, né? Que é um herbicida auxínico, no mesmo grupo do triclopir, só que o diferencial dele é que o residual dele é apenas 7 dias, né? Então, atrai mais o seu uso por parte dos produtores. Porque daí, assim, ele consegue fazer a aplicação do 2,4-D e logo ali, depois de 7 dias, né, um período curto, fazer o plantio, a semeadura da soja. Entretanto, né, já observou o biotipo de buva que está resistente ao 2,4-D. Então, novamente, o produtor tem que se reinventar, e as empresas também, procurando novas alternativas para o controle
da vulva. Então, como eu falei, né, o triclopyr pertence ao mecanismo de ação dos mimetizadores da auxina, né? Então, onde eles são recomendados principalmente para o controle de dicotiledôneas. Aí as formulações dele, a base deles, no caso, pode ser de éster, amina ou sais. Aí depende do fabricante e depende do princípio ativo, né? Conforme o fabricante formula o seu produto. Esse grupo químico, né, esse mecanismo de ação, ele tem uma grande ação sobre as plantas daninhas, né? E deixa um residual do solo, né? Geralmente deixa o residual no solo meio longo, né? O que reduz a emergência de novas plantas daninhas e, né, controla aquelas que já estão na área, né? Então, as auxinas são hormônios que regulam o crescimento da planta. Com a aplicação do herbicida, aumenta a concentração desse hormônio dentro da planta. Então, a planta perde essa capacidade de fazer a regulação do crescimento e ela começa a crescer de uma forma descontrolada, né? Ela começa a se alongar, fazer o alongamento de folhas e meristemas. Isso leva com que ocorra o rompimento do xilema e do floema na planta, né? Então, assim, os fotoassimilados não conseguem ser translocados dentro da planta de forma efetiva. Então, por falta dos nutrientes, dos fotoassimilados, a planta acaba morrendo. Esse evento aí, que é de crescer de forma descontrolada, aí se chama epinastia, né? Como a gente pode ver aqui nessa foto, que é um exemplo de epinastia, a planta fica praticamente totalmente deformada, né? E, posteriormente, acaba morrendo, né? Então, de acordo com a bula, o residual do triclopyr é de 20 dias, né? Então, somente após esse período é que deve ser feita a semeadura da soja, para que não ocorra fitotoxicidade e não acabe reduzindo a produtividade, número de grãos por vagem, número de vagens por planta, né? Tamanho de planta. Então, assim, o posicionamento do triclopyr vem sendo, né, para o manejo da buva. Então, tem algumas particularidades. Teria que ser feito a aplicação do triclopyr com a buva menor que 15 centímetros de altura, né? A partir daí, pode ser que o controle não seja tão efetivo, né? Vai variar bastante se a buva tem um estresse, né? Ela tem que metabolizar esse herbicida para levar ela à morte. E daí, no caso, como ela tem um período longo de residual, o produto vai ficar controlando a emergência de novas plantas. Então, esse trabalho teve como objetivo avaliar a persistência do herbicida triclopyr à soja em lato solo vermelho distroférrico. Então, o experimento foi conduzido na cidade de Itapejara, na Itapejara do Oeste, onde o solo é classificado como lato solo vermelho distroférrico. O experimento foi conduzido em delineamento de blocos ao acaso em 4 repetições. Os tratamentos foram as 8 épocas de semeadura da soja, né, onde o tratamento 0 foi feita o plantio e a aplicação no mesmo dia, e depois de 5 em 5 dias foi feita o plantio das outras parcelas. Então, no caso, 5 dias, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 dias após a aplicação. O herbicida foi aplicado num único dia e foi utilizado 2 doses. A 0, que é a testemunha, onde não foi aplicado, e 720 gramas do ingrediente ativo, onde foi aplicado o herbicida. E eu utilizei a cultivar de soja da Nibeira 5909. Então, as parcelas. As parcelas foram de 4 metros de comprimento por 1,8 metros de largura. E a semeadura foi feita a cerca de 3 centímetros de profundidade, utilizando 12 sementes por metro linear. E o espaçamento entre linha de 45 centímetros. A área útil colhida
né, para ver os resultados, foi de 2,7 metros quadrados. No caso, eu eliminei a bordadura, as extremidades, né, de 50 centímetros cada lado, e foi feita a colheita apenas das duas linhas centrais, né? Então, de 3 metros de comprimento. Então, o que eu avaliei? Eu avaliei a fitotoxicidade, com base na escala de Franz, onde 100% era a morte das plantas e 0% era a ausência completa de fitotoxicidade. A densidade de plantas e a altura de plantas em 3 pontos dentro da parcela. Esses dois tópicos eu avaliei aos 15 e aos 30 dias após a semeadura. Aí, no final, avaliei o número de vagens por planta, número de grãos por vagem, peso de 1.000 grãos e o rendimento por hectare. Então, análise estatística. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo TSTF, né, através do programa R, no RStudio, utilizando o pacote exp10.pt e as regressões e figuras ajustadas através deste mesmo programa, utilizando o pacote NLME e utilizando o pacote exp10.pt. Então, os resultados e discussão do meu experimento. Falando da fitotoxicidade. A fitotoxicidade ela não foi superior a 10%, mesmo na época no tratamento zero, onde foi feita a aplicação e o plantio. Só que conforme o decorrer aumentando o intervalo entre a aplicação e o plantio, a tendência foi reduzir a fitotoxicidade da soja, né, do produto na soja. Então, a partir ali dos 25 dias foi onde reduziu mais a fitotoxicidade. Já a densidade de plantas não teve uma interferência significativa do herbicida. Mesmo na época zero, né, teve ali uma densidade de 100%. E daí já na época 35 teve uma densidade de 90%. Só que é uma condição aceitável a nível de campo, né? Essa diferença de densidade de plantas entre as épocas de semeadura. Da altura de plantas, teve uma linha de tendência que, após o período residual do produto, teve um comportamento muito similar, né? Então, mesmo quando foi feita a aplicação, o plantio e a aplicação, teve a reduzir o porte das plantas. E após ali os 25 dias, como pode observar no gráfico ali, que é onde já passou o residual do produto, o comportamento foi bem mais similar, né? Então, o número de vagens por planta teve na aplicação zero ali, no tratamento zero, teve uma redução no número de vagens por planta, né? E também, da mesma forma, após o período residual do produto, o comportamento foi similar, né? Que ali ele aumentou, a linha de tendência aumentou, né? O número de vagens aumentou, e dali em diante, após os 25 dias, o comportamento foi bem similar. O número de grãos por vagem não teve uma variação tão significativa. Foi uma variação mais homogênea, tanto na aplicação, no tratamento zero, né, onde foi feita já a aplicação e o plantio, quanto nos 35 dias após a aplicação. No entretanto, a média, né, do número de grãos por vagem, se comparar onde não teve aplicação do herbicida e aonde não teve aplicação do herbicida foi maior, né? Então, isso quer dizer que teve sim uma interferência, né? Já no peso de 1.000 grãos, da mesma forma, aonde teve a aplicação do herbicida, ali no caso, a gente pegar o tratamento zero, né?
teve uma diminuição. Conforme foi aumentando o intervalo entre a aplicação e a semeadura, foi se elevando o peso de 1.000 grãos. E mesmo assim, da mesma forma, a partir dos 25 dias, né, os resultados foram mais homogêneos, foram mais parecidos. Então, o rendimento de grãos por hectare. Na aplicação no tratamento zero, foi onde teve o menor rendimento, e a linha de tendência, da mesma forma, após os 25 dias, teve tendência a crescer. Então, mostrando mais uma vez que, após o período residual do produto, já o crescimento da soja fica mais favorecido. Então, a soja consegue desenvolver com mais facilidade. Já no seu, vamos dizer assim, se consegue desenvolver de forma normal. Então, de acordo com os resultados, né, houve tendência das produtividades se elevarem após o residual do triclopyr, que no caso são os 20 dias, né? Seguindo assim, então, o tempo recomendado de bula, que é os 20 dias entre a aplicação do triclopyr e a semeadura da soja. Dessa forma, a aplicação do triclopyr, né, em períodos inferiores ao recomendado, pode resultar em uma falsa fitotoxicidade, porque visualmente ela é baixa, né? Mas a nível metabólico, ela reduz o desenvolvimento da planta e gera, por consequência, uma redução na produtividade de grãos, né? Então, assim, para a gente concluir esse trabalho, que quando a semeadura da soja é realizada com um intervalo inferior a 20 dias, né, do momento da aplicação do triclopyr, ocorre uma redução mais pronunciada da produtividade de grãos. Portanto, né, a aplicação do triclopyr tem que ser feita no mínimo 20 dias antes da semeadura da soja, como, né, a recomendação do fabricante. Então, vai plantar soja, vai aplicar o triclopyr, faz a aplicação do triclopyr e espera o residual dos 20 dias para depois, né, fazer a semeadura da soja. Então, temos aqui algumas referências aí que eu utilizei, né, para fazer o meu trabalho, né? Aqui também tem mais algumas, né? Então, meu trabalho seria isso, já agradecendo a atenção de todos aí, e novamente agradecendo ao professor Antônio, que me auxiliou muito nessa jornada aí, e agradecendo ao professor Adriano e ao professor Adriele aí pela atenção e pela disponibilidade de tempo. Muito bem, Ayrton. Parabéns aí pela sua apresentação, tá? Gostei muito bem. Obrigado. Então, esse trabalho, né, ressalta a importância do uso do herbicida triclopyr, né, nessa forma de uso aí, né, onde ele é muito empregado para o manejo de plantas daninhas, né, principalmente a buva, antes de semear a soja. Traz um contexto bastante importante, porque muitos agricultores, conforme o Ayrton comentou, né, eles inclusive vinham aplicando triclopyr hoje e plantando a soja às vezes amanhã, depois da manhã, e sem seguir a recomendação de bula, né? E o trabalho do Ayrton veio nesse sentido, de realmente, será que isso não está gerando algum efeito negativo a nível de campo, né? E aí, vou deixar aí para depois vocês comentarem mais aí. Então, nesse momento, vamos iniciar aí as arguições, tá? Por parte dos membros da banca. Desde já gostaria de agradecer a disponibilidade da professora Adriele e convido ela para se fazer presente aí neste momento. A palavra é sua, Adriele. Boa tarde a todos. Gostaria de primeiro agradecer aí o Ayrton e o professor Antônio pelo convite, né, para participar da banca. E vamos lá. Primeiro eu vou falar da sua apresentação, Ayrton. Você foi muito bem, estava muito calmo, demais.
Você conseguiu passar bem a tua ideia, né? Você falou com uma boa dicção aí, explicou teus gráficos de uma forma bem simples e entendível, né? Então, meus parabéns pela sua apresentação. Não tenho o que reclamar. Tá? E os teus slides também estavam muito bons, tá? Em relação ao teu trabalho escrito, vamos lá. Eu fiz alguns comentários durante o texto, né? Alguns erros em português, algumas frases que ficam meio perdidas, às vezes falta um nexo, alguma coisa assim. Mas eu queria fazer uma pergunta ali em relação ao teu título. O que é persistência do herbicida? Persistência do herbicida vai ser o tempo que o herbicida vai ficar no solo agindo, né? Então, no caso do triclopyr, é aos 20 dias. Então, a partir do momento que é feita a aplicação, a persistência dele vai ser 20 dias no solo, que ele vai estar agindo ali no caso, tanto para evitar que plantas daninhas novas nasçam, e vai agir nas que já estão ali, né? Uhum. Tá, então seria mais a questão do tempo. Eu te pergunto isso porque, assim, quando eu li o teu título, eu achei que você ia realmente avaliar alguma coisa de quantidade de moléculas nesse sentido. Uhum. Aí, a minha... Não é uma sugestão, é só para deixar aí a ideia para vocês pensar depois, você e o Antônio. Não seria mais em relação ao efeito residual, o efeito sobre a soja, porque a persistência parece que você está falando que você vai avaliar justamente esse tempo que as moléculas vão ficar lá no solo ativas, digamos assim. Então, avalia o tempo que as moléculas vão ficar ali agindo na soja, né? Depois eu avaliei a fitotoxicidade que ele causou na soja, né? Então, talvez colocar a avaliação, efeito da fitotoxicidade do herbicida triclopyr sobre a soja em diferentes épocas de semeadura. Tá? Eu acho, aí outro ponto do teu título, você coloca persistência do herbicida à soja, né, em latossolo vermelho distroférico. Qual é a importância do solo, do tipo de solo nesse teu estudo? É que assim, dependendo do tipo de solo, o herbicida vai agir de forma diferente. Né? Quando, no caso nosso aqui é um solo latossolo vermelho distroférico, ele tem mais argila. Então o herbicida fica mais tempo no solo. Se é um solo mais arenoso, o residual do herbicida tende a diminuir, porque ele não consegue ficar tanto tempo agindo. Certo. Então tem que colocar em algum momento isso aí no texto, porque não fala em nenhum momento esse tipo de informação aí. Aí é uma coisa bem relevante, né? Até a questão lá das tuas discussões no final, pode ser que alguma coisa venha a te ajudar aí na discussão, tá? Tá bom. Bom, lá no teu resumo, vamos ver, peraí, deixa eu achar aqui. Da tua metodologia, né? Que você coloca ali já no resumo, né? Você fez a aplicação do herbicida tudo no mesmo dia. E aí você foi plantando a soja. Certo, né? Ficou bem certinho os dias. Mas aí eu pergunto, isso é uma dúvida minha, né? E o que você acha sobre isso? Não seria mais certo você fazer o plantio tudo no mesmo dia e aí ter feito as aplicações antecipadas? Porque no meu ponto de vista, você avaliou o desenvolvimento da soja, né? Avaliou produtividade, enfim, altura e tudo mais. Se essa soja que você plantou no 0 dias, né? Ela, sei lá, pegou uma seca ou um período muito chuvoso ou, não sei, um período desfavorável para o desenvolvimento dela. Ela vai ter uma
uma diferença, né, de desenvolvimento para aqueles outros tratamentos que vão vir depois e que podem pegar somente uma época favorável, certo? Isso não teria porque daí você compara entre os... Eu sei que você fez o 0 e o 700, né, para comparar entre eles. Mas aí você faz a linha de todo o desenvolvimento. Porque daí eu tenho diferentes plantios, né? Sim. É justamente por isso que tem a testemunha daí, né? Só que daí a professora está dizendo assim, então no caso teria que fazer esse experimento em diferentes épocas de plantio. Fazer, tipo, pegar, por exemplo, aplicar e plantar, vamos dizer assim, num dia, dali 10 dias aplicar e plantar outra, é isso que a professora quer dizer? Não. Tipo, você fez a aplicação tudo no mesmo dia, e daí foi plantando depois, né? Sim. Eu imaginei que seria assim, você aplicar para dar os intervalos, então você aplica, daí espera 35 dias para plantar. E daí que dê todos os plantios no mesmo dia. Então você aplicou dia 35, daí mais 5 dias você aplica. É isso que eu imaginei. Não sei se eu que estou viajando na maionese ou não faz sentido. Não estou entendendo muito o raciocínio do professor. Muito bem, eu posso contribuir aqui. Essa discussão que a Adriele levantou é bem pertinente, tá, Adri? Você fala muito em relação a como fazer esse tipo de experimento a campo, tá? Alguns optam por fazer aquilo que realmente está falando, tá? Ao invés de fazer semeaduras em épocas diferentes, faz a aplicação em épocas diferentes. E daí a semeadura seria realizada tudo num único momento. Tipo, você começa a aplicar hoje, aí aqui 5 dias você aplica em outra parcela, aí você aplica aqui 5 dias, aí quando chegar lá no final que você vai plantar, o primeiro você aplicou a 35 dias, o segundo a 30, o terceiro a 25. E aí o plantio é tudo no mesmo dia, e aí o desenvolvimento da soja ela vai seguir um padrão, porque ela vai ter todo o mesmo clima, a mesma temperatura, chuva. Isso que eu quis dizer em relação ao desenvolvimento da planta. Por que a gente optamos por fazer a aplicação do herbicida tudo num único momento e realizar as semeaduras em épocas diferentes? Porque se a gente fizesse o contrário, a gente ia perder um tipo de controle. Porque se a gente fizer aplicando os herbicidas em épocas diferentes, por exemplo, na primeira época, dependendo da condição de umidade do solo e chuva, pode interferir no comportamento desse herbicida no solo, e isso pode ser diferente para a segunda época, para a terceira e para a quarta. Então, tu acaba comprometendo o padrão do efeito do herbicida. E aí, por isso que a gente resolveu aplicar tudo num dia só, porque daí, a partir daquele dia em diante, a condição climática que tiver do solo e de chuva, clima em si, ele vai ser igual para todos os tratamentos que esteve o herbicida. E daí, como dentro de cada época de semeadura tem o tratamento que é a testemunha e com a dose herbicida, então a gente consegue tirar os efeitos das diferentes épocas com a testemunha que vai ter. Né? De qualquer jeito, né? Se você fizesse, alguma coisa não ia ter controle, né? Exatamente. Você preferiu focar no controle do comportamento do herbicida em si, né? Isso. Tranquilo. Tem coisas que a gente não consegue, né? Tipo, não vai sair 100%, não existe, né? Como você tem que ter uma linha de raciocínio, pegar aquela e ir naquela, né? Porque não tem como fazer tudo, né? Bom, a questão aqui do texto, que meu tempo já está acabando, eu deixei comentários aí no texto escrito, tá? Aí tem várias dúvidas ali na questão da metodologia. Algumas coisas você falou na apresentação, mas aí, por exemplo, você fala da área que você colheu, né? Sim. Mas a fitotoxicidade, você avaliou em quantas plantas? Em toda a área? Foi feita em 3 pontos dentro da parcela, né? Da parcela útil colhida, né? Porque daí você coloca aqui que a densidade foi feita 3 plantas. Não, a altura. Daí a densidade não colocou a fitotoxidez e tudo mais. E aí eu pergunto, só para finalizar aqui, quais são, você falou ali no texto e na tua apresentação, os sintomas
da aplicação, né, do herbicida na buva, né? Você até mostrou as fotos e tal. E na soja, é parecido? Como é que fica os sintomas? Na soja não teve, assim, eu não observei nenhum encarquilhamento, nenhuma epinastia nas plantas, né? Mas o que foi observado mais era uma redução na altura, né? E também, às vezes, isso foi o que eu observei, acabava caindo o cotilédone antes, né? E também uma leve necrose em algumas plantas dentro da parcela. Entendi. Tranquilo, então da minha parte era isso. Os outros comentários eu deixei ali no texto, depois você dá uma olhada lá, eu envio o arquivo. E muito obrigada aí pelo convite, a gente passa a palavra para o professor Antônio. Beleza. Muito bem, muito obrigado, professora Adriele, pelas suas contribuições. Certamente aí serão acatadas, né, para a melhoria do trabalho. Em relação ao título, sim, tá? Ele pode ser ajustado para deixar ele um pouco mais simples, né? Em relação ao formato que ele se encontra, tá? Também é pertinente. Então, muito agradecidos. E neste momento, então, convido o professor Adriano, né, para se fazer presente e compor aí a banca examinadora. Sinta-se à vontade, a palavra é sua. Obrigado, professor Antônio, pelo convite. Obrigado, Ayrton, pelo convite. Primeiro, gostaria de parabenizá-lo pela apresentação. Né? Tu falou de modo tranquilo, os slides estavam bem elaborados, então foi uma apresentação boa de assistir, foi uma apresentação que ajudou a prender atenção ali no que tu estava falando. Né? Em relação ao teu trabalho, eu deixei uma série de dúvidas aqui, parte delas já foram respondidas, né, no questionamento da professora Adriele. Em relação à parte escrita, eu deixei alguns ajustes que são sugestões, né, da parte de redação, que depois eu te repasso. Né, não vamos ter isso na discussão, beleza? Em relação, uma dúvida, né, tu fez a aplicação tu fez a dessecação da área em pré-plantio, né, e depois tu fez a implantação da cultura em intervalos diferentes. Na parcela 0, Triclopyr, foi aplicado algum outro produto? Não tinha planta daninha? Como que foi feito esse controle? Não tinha planta daninha. Não foi feito o controle não foi feita a aplicação de nenhum outro herbicida, que era a rasteva a cultura antecessora era aveia, então não tinha nenhuma outra planta daninha, pelo menos visivelmente assim, emergindo, não tinha nenhuma. Então eu optei por não fazer nenhuma aplicação de um outro herbicida para controle. Foi somente o Triclopyr e nada mais. Tá, eu acho que isso, show de bola, perfeito. Só acho que talvez tu teria que colocar isso no teu materiais e métodos, né? Para deixar claro, porque quando eu li o trabalho, eu falei, mas e o resto? Né? Tinha, não tinha? Então surge aquela dúvida, eu acho que complementa a tua parte escrita de uma forma importante. Beleza? Tu comentou, né, que na resposta da professora dela que a umidade pode alterar a persistência do herbicida. Né? Você acredita que numa época chuvosa ali, no período de semeadura, teus resultados seriam muito diferentes dos que você encontrou? Eu acredito que sim, porque como o herbicida ele é bem solúvel em água, né? Se fosse um período mais chuvoso, acredito que vamos dizer assim, a eficiência dele iria ser comprometida da mesma forma num período seco, né? Se fosse uma ocorrência de chuvas, vamos dizer assim, numa condição normal, a eficiência dele seria bem mais alta, né? Entendi. Dentro das formas que ele é degradado ali, a gente sabe que tem, né, às vezes que são fatores bióticos dentro do micro-organismo que degrada, e às vezes fatores abióticos, luz, né, a própria degradação por oxidação. O que predomina no Triclopyr? No Triclopyr, se eu não me engano, é microbiano. Show. Uma dúvida, lá na figura que tu comenta na questão da semeadura, né, as diferentes épocas de semeadura em relação a tua aplicação do Triclopyr, né, na densidade de plantas, a gente consegue ver um decréscimo. Né? Ela passa de 100 para 90, né? Está dentro de uma faixa adequada, mas dá para ver que esse decréscimo é constante.
Por que ocorreu esse decréscimo? Na condição de campo é algo que pode acontecer, né? Assim, eu não sei explicar direito o motivo. Talvez nas últimas épocas ali, ó, porque era tanto sendo um período um pouco mais tardio para a semeadura da soja, talvez esse fator edafoclimático comprometeu um pouco a população de plantas, mas acredito que seja isso, né? Entendi. Tu lembra a data da primeira semeadura? A primeira semeadura foi 12 de outubro. 12 de outubro, então a última foi... 17 de novembro. 17 de novembro, né? 20, 17, bem próximo. Tá. Eu achei pertinente aquela colocação da Adriele, né? Até a discussão que o professor Antônio ali comentou, né? Da época de semeadura, né? Uhum. E eu até tinha uma dúvida, mas aí essa discussão explicou, né? Por que você tem diferença tão grande de produtividade entre a primeira e a última semeadura, né? Tu tem uma diferença gritante de produtividade ali. Tem na última semeadura dá praticamente o dobro em relação à primeira, né? Só que não existe diferença entre aplicar e não aplicar triclopir, né? Sim. Ou essa diferença é bem pequena, ela é mínima, né? Então, a dúvida seria se isso é algo ambiental ou não. Não sei se deu problema de déficit hídrico, isso voltou a chover depois na sequência. O período seco foi só no início. A partir dali vamos dizer assim, a partir dos 15 dias após a aplicação do triclopir, a chuva foi mais, assim, a condição climática foi mais tranquila, foi mais começou a chover melhor, começou a chover mais, começou a chover. Mas no início foi seco, foi bem seco. Entendi. Eu acho que seria interessante tu colocar ali até na tua discussão mesmo, os dados climáticos, só os de precipitação. É que, na verdade, eu fiz a solicitação para o CIMEPAR das dados climáticos e eles não me mandaram. Daí por isso que eu acabei não colocando, né? Tu fez o experimento aonde? Em Itapejara. Itapejara, bom, é perto de Pato Branco. Sim. Tu consegue pegar os dados no aplicativo do IAPAR Clima. Uhum. Vou dar uma olhada. Só que eu acho que eles ficam no último ano, não lembro se tu fez esse ano ou no passado o experimento. Foi ano passado. Passado ou retrasado? No outro, retrasado ainda. Então eu tenho que esperar o CIMEPAR. Eles deixam os dados só dos últimos 12 meses lá no IAPAR Clima. Ah, tá. Uhum. Mas eu acho que eles ajudariam bastante na tua discussão. Eu acabei fazendo, até o professor Antônio também fez a solicitação, mas eles acabaram não mandando para nós. Às vezes o pessoal se atrapalha um pouquinho, né? Eu acho que meus questionamentos são nesse sentido. Depois eu te encaminho os comentários do texto. Tem algum comentário da apresentação ali também, mas é coisa mais simples, ok? Beleza. Deixo meus parabéns, então, pela sua apresentação, Ayrton, né? Parabéns pela explanação em relação às perguntas, né? E devolvo a palavra, então, ao professor Antônio. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, professor Adriano, pelas suas contribuições, tá? Muito pertinentes, aquilo que tu comentou a respeito do aumento da produtividade, quanto mais tardio a semeadura foi realizada, isso realmente tem relação com a questão do clima, né? Por causa da seca no início e depois o retorno das chuvas, porque naturalmente isso tem que ser ao contrário, né? Obrigatoriamente, né? Semeaduras mais cedo a produtividade tende a ser maior e mais tardia ela tende a diminuir, né? E a gente viu realmente o contrário, e é importante que o Ayrton discuta isso no texto, por mais que nós não tenhamos os dados climáticos, mas que ele abra essa discussão igual, né? A solicitação, sem comentário, CIMEPAR, a solicitação nós solicitamos quando ele terminou o experimento, e eu entrei em contato uns 4 vezes com o pessoal não mandou os dados para nós. Uma piada literalmente, eu fiz tudo certo conforme eles pediram, enviando pelo e-mail do Mater Dei, e-mail institucional, e os caras nem bola. Pandemia, né? Deixaram de lá. Enfim, mas seria muito bacana, né? A gente teria exatamente os dados aí para discutir e ia justificar o fato ali, né, da produtividade. E só fazendo algumas palavras, né, para complementar. Então, o trabalho do Ayrton, né, ele realmente diz, né, na conclusão aí, que precisa se esperar os 20 dias depois da aplicação do produto para semear soja, né,
porque se for semeado em período menor, isso vai comprometer a produtividade. E realmente é aquilo que acontece, às vezes a campo, né, agrônomo recomenda e produtor aplica, né, não tá nem aí, daí às vezes o cara não vê a diferença lá no campo, porque o cara aplicou na área inteira, né, então se tiver algum sintoma que essa fito, ela é muito mais nível metabólico, ela não se manifesta com encarquilhamento, efeitos de pinastia em pós, ela é muito mais silenciosa, e aí o agricultor acha que não deu efeito nenhum, né, acho que, né, mas lá no rendimento deu diferença, né? E aí quantas sacas por, enfim, a gente não fez o cálculo, né? Mas quanto o agricultor está perdendo, né? Por alqueire, né? Hoje a saca a R$ 150, então é algo a se pensar, né? Muito bem. Te parabenizo novamente aí, Ayrton, pelo teu desempenho na apresentação, nas arguições também, tá? Foi muito bem, estava preparado. E nesse momento, então, nós, membros da banca, vamos nos direcionar para uma sala privada para finalizar aqui a questão da tua avaliação e, na sequência, a gente retorna aqui para essa sala, então você fica aguardando aí, beleza? Beleza. Uhum.
Muito bem, retornando após aí a reunião com os membros da banca, decidimos aí pela sua aprovação, Ayrton, tá? Você ficou aprovado, então, com média 9. Parabéns. Você está com o áudio desligado, Ayrton. Agora sim. Obrigado. Obrigado, professor, aí. Obrigado, Adriana, Adriele aí também. Isso aí. Se quiser falar mais alguma coisa, esse é o momento. Por enquanto é isso aí. Agradecer a presença de todos aí que estão assistindo e pelo apoio de todos os meus amigos aí. Todo mundo que me ajudou nessa caminhada. Maravilha, então. Muito bem, declaro então esta banca de defesa encerrada e convido os membros da banca para acionarem suas câmeras para a gente tirar uma foto aqui.